pivotar é você sair da sua zona de conforto. E para que isso aconteça, você precisa ter muita coragem, que é uma coisa que eu vejo que é muito comum a todos os empreendedores que eu converso. Acho que o empreendedor tem algumas características que são comuns a todos eles. A primeira é visão de futuro, determinação, depois garra e vontade de fazer acontecer. Mas nada disso é possível sem ter primeiro a coragem. Eu sou uma entusiasta do empreendedorismo. Eu acredito de verdade que é a iniciativa individual que transforma o mundo, não só a realidade do próprio empreendedor, mas também da sua família e de toda a sua comunidade aí, de quem consegue impactar. E o meu pai pensava muito assim. O meu pai, ele ajudava muito outros empreendedores. Ele era muito grato pelas oportunidades que ele teve na vida, pelas pessoas que deram oportunidades para ele. E ele procurava sempre retribuir para a sociedade. E eu acredito muito na figura do empreendedor. Eu de verdade acredito que a gente consegue mudar o mundo. E se você tem um pequeno empreendimento, que seja uma padaria, ou seja uma grande indústria, as motivações são as mesmas, né? Eu não precisava ter empreendido na empresa Uma Família, já tinha uma condição mais confortável, mas eu quis fazer a diferença. Quis fazer a diferença não só para mim, para minha família, mas também para a sociedade. E você que tem essa vontade, tenha muita garra, muita determinação, que você vai conseguir fazer. Sonhe grande, comece pequeno, você vai errar, tem que ter muita resiliência e as coisas vão acontecer. Olá, bem-vindos ao Pivotando, esse programa aqui no SBT News. Toda semana eu trago um empresário para conversar com você, para bater um papo, trazer lições, aprendizados da trajetória dele, obviamente dos negócios dele. O tema desse programa você já sabe que é pivotando, que é pivotar dos erros aos grandes acertos. Quais foram os grandes acertos que eles tiveram, mas também quais foram os erros que promoveram depois esses acertos. Hoje eu trago para conversar com vocês uma mulher poderosa, né, uma empresária poderosa que tem gerado bastante resultado no mercado, não só pela trajetória nesta grande empresa, que eu já vou falar dela, mas também pela sua experiência e pelo que ela está impactando mulheres, está impactando vidas, está impactando pessoas com o seu conteúdo também inspiracional, de educação, que pode ajudar, que está ajudando muita gente. Então eu trouxe para conversar com a gente aqui a querida Sandra Chayo. Obrigado, Sandra. Obrigada, João, pelo convite. Estou adorando estar aqui. Bacana demais. Sandra é fundadora do grupo Hope, que é uma indústria, é um varejo, é uma marca de moda íntima. Certamente você já ouviu falar ou já usou a moda íntima da Hope, né? A Sandra é fundadora e é filha do fundador, o grande empresário Nissim Ara, né? Fundador do grupo Hope, né? E hoje ela é diretora também do grupo e, enfim, está no conselho e está aí no dia a dia da empresa, na família, na family office do grupo, da família. A Sandra também tem vários prêmios, né? Prêmios de mulher empreendedora, mulher de sucesso, ganhou prêmio pela Forbes. E gigante o teu currículo aqui, Sandra. Já foi Shark Tank, né? Teve uma experiência no Shark Tank. Ela vai falar um pouco aqui para vocês, mas a Sandra foi responsável, essa garra, essa juventude, foi responsável pelo reposicionamento da marca no mercado. Uma das responsáveis, né? Ela com muita humildade vai dizer, não fui só eu, foi o time, é verdade. Com certeza o time ajudou muito, mas a liderança feminina fez com que a Hope chegasse nos patamares que está hoje. Então a gente vai conhecer essa premiada empresária, influenciadora brasileira, Sandra Chayo, agora. Obrigado de novo, Sandra. Obrigada, João. Eu sou uma entusiasta do empreendedorismo. Então, programas como o teu, eu acho que servem muito de inspiração para o pequeno empreendedor, até para os grandes, porque a gente se inspira em histórias de sucesso, né? Então,
Estou aqui para compartilhar as minhas histórias de sucesso, de resiliência, porque nenhuma trajetória é linear, né? Tem história de fracasso no meio? Ou se tem. Tá, isso que a galera quer ouvir. Mas para começar, eu preciso fazer a pergunta do programa, né? O que é pivotar para você? Olha, para mim, João, pivotar é você sair da sua zona de conforto. E para que isso aconteça, você precisa ter muita coragem, que é uma coisa que eu vejo que é muito comum a todos os empreendedores que eu converso. Acho que o empreendedor tem algumas características que são comuns a todos eles. A primeira é visão de futuro, determinação, depois garra e vontade de fazer acontecer. Mas nada disso é possível sem ter primeiro a coragem. Porque coragem é o que faz a gente se mexer, se levantar da cama todos os dias, né? Aquela motivação que faz com que a gente realize o que a gente realiza, com que a gente cause o impacto na sociedade que a gente quer causar, que a gente saia daquela inércia. E eu acho que essa é uma característica que eu tenho muito forte em mim e que me trouxe para esse lugar. O meu pai tem uma história de uma pivotagem incrível. De superação. De superação, de muita resiliência, um empreendedor que veio do zero, do nada. Como você e vários outros empreendedores que já passaram por aqui, eu não. Eu já nasci numa situação muito mais confortável. Confortável. Era essa a primeira pergunta, inclusive. Como é que uma pessoa que nasce num berço de ouro, entre aspas, consegue essa inquietude do empreendedor, né, de buscar e de fazer, mesmo estando acomodado? Então, engatando o que você estava explicando, sim, como é? Por que você fez o que você fez? Olha, eu nunca fui criada para suceder o meu pai na empresa da família. Apesar de ter um vínculo emocional muito forte com a empresa, eu nasci numa fábrica de lingeries. Então, eu tinha esse vínculo emocional forte. Meu pai era muito coração, então tudo era muito interligado, a empresa e a família. Para você ter uma ideia, até a convenção da empresa era feita na nossa casa na praia, assim. Então, era uma grande família, realmente. Então, você cresceu vendo isso, né? Cresci vendo isso, mas cresci com meu pai, com 3 filhas mulheres, acreditando e fazendo a gente acreditar que a gente poderia ser o que a gente quisesse. Que a gente deveria, assim, construir a nossa própria história. Porque, para ele, o trabalho não era só um jeito de se fazer na vida, de ganhar dinheiro, de sustentar sua família, e sim também um mecanismo de se sentir produtivo para a sociedade, de sentir algo que você está fazendo algo relevante para a sociedade e de se sentir realizado. Então, ele queria que a gente se sentisse realizadas. Independente se era na fábrica ou não, se era na empresa ou não. Exatamente. Qual é a cidade que vocês estavam nessa época? Em São Paulo. Eu nasci aqui em São Paulo. Meu pai era libanês. Libanês. Um judeu libanês. Certo. Saiu do Líbano no final dos anos 50, chegou no Brasil com centavos no bolso e empreendeu a partir de muita esperança. Por isso o nome Hope. Ah, tá, que legal. Então o nome Hope, de fato, é esperança. De esperança mesmo. E essa esperança já foi desde o começo uma fábrica de lingerie? Já foi. Ele teve vários outros empreendimentos. Tá. Ele fundou a Hope em 1966, quando ele tinha 30 anos. Ou seja, 58 anos atrás, por aí? 58 anos atrás, isso aí. E ele, quando ele tinha 30 anos, então, ele empreendeu com a Hope, mas desde os 12 ele empreendia, porque ele perdeu o pai muito cedo, numa família de 8 irmãos. O pai dele veio com ele quando eles vieram pra cá? Não, o pai dele faleceu quando ele tinha 12 anos. Tá, ainda lá no Líbano. Lá no Líbano, numa família onde ele tinha outros 7 irmãos, eram 8 irmãos. Mas era uma família empreendedora ou uma família... Era uma família muito humilde. Humilde. Muito humilde. E o meu avô faleceu, eles estavam devendo para a cidade inteira. Então, o meu pai e o irmão mais velho começaram a ter que trabalhar para trazer dinheiro para casa para eles poderem comer. Né? Então, ele teve essa história, ele fazia bicos. O meu tio, que é o irmão mais velho, ele era formado em contador, já com 15 anos ele já tinha um ofício mais certo, mas o meu pai não. Meu pai não era muito de estudar, para ele não fazia sentido ficar sentado numa carteira, né? Enquanto que a família dele precisava de realmente comida na mesa. É o que acontece com muito quem está nos assistindo aqui, Sandra. Exato. O Pivotando tem esse alcance do público, né? O público empreendedor, o público de pequenas empresas, o cara é realmente que carrega esse Brasilzão nas costas. É, né? Isso aí, que vem do nada mesmo, do nada, né? E com muita vontade. Acho que isso, quando eu falo que a gente tem que ter visão, né? A gente tem que saber onde a gente quer chegar. Não só sair daquela situação, mas sim ter um objetivo de não só prover para sua família, de atrair prosperidade, mas para todo mundo que está em volta e para a sociedade como um todo. E eu
já nasço numa situação mais confortável, com mais condições, eu queria deixar o mundo mais bonito, eu queria estudar design, eu me formei em arquitetura. Então, você se formou em arquitetura, nada a ver com... Nada a ver, eu não imaginava entrar na empresa da família. Tá. Então ele nunca fomentou isso? Nunca. Ele nunca fomentou essa possibilidade? Não, mas empreendedorismo é você saber aproveitar as oportunidades. Uhum. Em 1998, eu enxerguei que tinha uma oportunidade para eu entrar na empresa da família e transformar ela naquela que eu gostaria de trabalhar. Então, mas só um detalhe aí. Você almejava isso? Almejava, eu quis. Você e suas irmãs também almejavam isso? Ou só Primeiro você? eu, aí você eu é mais dei a velha? ideia, eu sou a do meio. A do meio. Você deu a ideia para Eu mais dei ideia. velha? Aí elas vieram junto. Então, muito bem. Você embarcou como Exato. líder. E aí, quando eu falo que tem que ter coragem para pivotar, Uhum. isso é quando você está no zero, mas é também quando você já tem alguma coisa. A Hope, naquela época, já era uma marca notória, uma marca conhecida no Brasil inteiro, com grandes valores atribuídos à qualidade e conforto, só que era uma marca muito popular e que era vendida basicamente em lojas de departamento e em lojas especializadas multimarcas. Não existia no Brasil uma rede de lojas monomarca, né, com uma De marca lingerie. só de lingerie. Como a Victoria's Secret, por exemplo. Exatamente. E aí eu E você viajava viajou bastante. muito, né? Você teve a oportunidade de conhecer muita coisa e você viu isso lá fora. Exato. Isso inspirou você. Isso aos 20 anos. Quando eu tinha uns 22, 23 Então você anos. já estava fazendo faculdade? Já estava Já tinha me viajado, formando. já estava olhando e foi olhar o mundo e assim, cara, eu posso transformar essa indústria. É isso aí. Eu Eu vou posso fazer isso aqui no reposicionar, Brasil. Eu vou fazer isso no Brasil. E aí começou a história de reposicionamento da marca Hope. Uhum. E aí quando eu falo que precisa de coragem, é que assim, quando você não tem nada a perder, ok, Uhum. você dá tudo de si É. e faz porque vai ver no que vai dar. Quando você tem 70% do teu faturamento vindo de 6 clientes, é um risco muito grande, né? Você que é empreendedor, você sabe que é muito... Mexer numa companhia, né? Mexer dessa forma, com 6 clientes. Exatamente. Eram 6 varejistas? Eram 6 varejistas, lojas de departamento, Sim. que são gigantes no mercado, mas você que é empreendedor, você sabe do risco de colocar todos os ovos na mesma cesta. É o que eu chamo que hoje em dia a gente tem o conhecimento, né, a consciência de criar um motor 2 de crescimento. Isso. E não destruir o 1, né? Naquela época não tinha um pouco esse conhecimento. Não tinha um pouco isso. Você teve que destruir um? Tive que não destruir, Caramba. mas eu tive que ir fazendo um phase out daqui. Então, mas foi um phase out, minha... ou seja, foi devagar, não foi da noite pro dia, né? Não foi da noite Porque pro dia. as pessoas dizem, não, para eu fazer isso eu vou ter que acabar com aquilo. Não, calma, você monta uma estratégia, né? Uma estratégia muito bem pensada, que então, demorou mas como é alguns que anos. você e suas irmãs, em que área você entrou na empresa, como é que você criou isso, em quanto tempo você conseguiu mudar a cabeça do teu pai, porque imagino, bem tradicional, né? Meu pai era muito arrojado, muito corajoso. Corajoso. Então ele embarcou na de vocês? Não só embarcou, como ele queria isso. Ele nunca gostou de ficar acomodado na zona de conforto. Ele queria, assim, ele se provocava, ele gostava muito de gente jovem. Isso até o fim da vida, ele faleceu com 83 anos, e qualquer pessoa do TI, super lúcido, e qualquer pessoa que entrava na empresa, mais jovem que fosse, ele já chamava para a sala dele e absorvia daquela pessoa ao máximo. Ou seja, a cultura era ele, né? É isso. A cultura, o onboard na companhia era com ele que fazia a cultura do negócio. Exatamente. E qual setor que você começou a trabalhar? Ninguém conhece melhor a gente do que os nossos pais, né? Certo. Então, meu pai viu que eu tinha mais esse perfil para estilo, para comunicação. Então, ele me colocou na área de produtos. Também tem uma outra coisa que, na época, a Hope era uma empresa totalmente verticalizada. A gente tinha toda a parte de malharia, tecelagem, a tinturaria, a fábrica de elásticos, de rendas. Tudo você fazia dentro de casa? A gente fazia tudo só dentro de para explicar para quem está assistindo. Além da confecção. Uhum. Né? Então, ou seja, além de costurar, para falando linguajar popular, isso. Além de costurar, eles também tinham os produtos para costura. Os insumos, todos. E quando a gente decide mudar a nossa fábrica para o Ceará, a gente passa a ser só confecção. E foi justo nesse momento que a gente entrou. E aí o que a gente viu, onde a gente precisava contribuir, eu e minhas irmãs, era nessa parte dos controles. Então, a gente passou a comprar os tecidos, as matérias-primas, então eu precisava saber onde que ela ia ser usada. Né? Então, passei a me envolver muito com estilo. De como ia ser usada, eu passei a transformar o produto. Né? Quando a gente começou o reposicionamento da marca, para fazer essa transição de uma indústria para um varejo, eu comecei a me envolver muito... Porque vocês não tinham nenhuma loja ainda, né?
Não tinha nenhuma loja. Nem a loja da fábrica, tipo assim? Nem loja de fábrica. Então, a gente, no começo dos anos 2000, a gente começou essa história de reposicionamento, que começou nos produtos, culminou nos canais de distribuição, mas passou por um capítulo importante na comunicação, né? No marketing, no sentido de transformar a marca para gerar mais valor para o produto. Quando eu entrei, o preço médio do produto era R$3. Não tinha muito valor agregado, né? Hoje em dia... Ou seja, uma calcinha, uma cueca. Isso. E não era uma lingerie, não era uma peça, né, que você tem um prazer de comprar. Era só para Era uma moda íntima muito básica. E naquela época, aqui no Brasil, era muito isso, era muito funcional, porque a moda íntima tem esse aspecto de ser funcional, né? Todo mundo precisa usar um artigo de primeira necessidade. Hoje eu vejo você fazendo comunicação da peça íntima, hoje com o Felipe Tito, assim como eu vi Neymar fazendo da Kim Kardashian, da marca dela. Então, assim, hoje é fácil a gente visualizar o que você construiu, mas lá atrás não era. Não era. Exato. Então você fez de um limão uma limonada, assim, você foi construiu uma imagem pública. Claro, teve as inspirações mundiais, mas fazer isso no Brasil não é complicado. Sim, né? Fomos pioneiros, e quando você é pioneiro, você paga um preço também, né? Paga um pedágio. Mas a gente tem que ter a coragem e se propor a fazer. E aí a gente foi fazendo essa transformação na marca, e a gente teve realmente muita resiliência, porque você abrir mão desse faturamento importante, né? Mas vocês deixaram um faturamento importante de lado? Para abrir uma rede própria de varejo, a gente era muito conflitante, os canais eram muito conflitantes. Não só na parte de estilo, mas também comunicação, a cliente não entendia. Enquanto eles compravam 10% da minha coleção, uma loja precisava ter um mix muito mais completo. Então, vários desafios. E assim, teve que ultrapassar, né? Exatamente. Então, foram muitos desafios e aprendizados, né? Porque você foi fazendo, foi acontecendo, foi dando certo, mas você teve, como é que a gente chama, internamente, alguns funcionários antigos que foram contra esse reposicionamento? Imagina o representante que atendia uma grande conta. Uma dessas 6 mexendo no bolso dele, né? Exato. Ele era totalmente contra a gente implementar uma rede de franquias, né? Então, realmente nunca teve uma resistência por parte do meu pai, mas uma empresa na época já de 35 anos tinha uma certa resistência de colaboradores mais antigos que não queriam sair dessa zona de conforto. Bom, então, como você disse, você teve vários desafios, pessoas das antigas naquela época, né, amarrando, ou por interesse próprio, ou por desconhecimento, né, Sandra? Porque eu digo que muitas vezes a gente não pode julgar ou culpar alguém por não ter um nível de consciência adequado, né? Às vezes não é nem só de consciência, é de coragem, né? Como a gente estava falando, porque uma coisa é você atuar naquele canal que você já atua, na sua zona de conforto, outra coisa é você se desafiar a conhecer algo novo, né? A se propor a fazer algo novo, que pode dar certo e pode não dar. Né? Então, o maior acerto que você teve nesses anos todos, enquanto você estava como diretora na época, operando, né, diariamente, que hoje você está mais no conselho. Mais no conselho, pelo que a gente conversou aqui em off. Sim. A gente vai já falar disso. Teu maior acerto foi dar esse reposicionamento e ir para o modelo franquia das lojas. E não ficar dependente de pedido de grandes marcas ou de grandes varejistas. Né? E também, quando você cria uma rede de varejo própria, você fortalece muito a comunicação da marca, a relevância da marca na sociedade. Na época, a gente estava até em dúvida se a gente ia para um caminho de venda direta ou de entrar no varejo como marca mesmo. Eu vi a história da Victoria's Secret lá fora, mas também outros grandes cases de sucesso com venda direta. Mas a gente enxergou que aconteceria no Brasil um fenômeno que aconteceu lá fora primeiro, que é a explosão dos shopping centers, né? E realmente aconteceu. E você foi junto com essa explosão? A gente já estava preparada, a gente já estava com a primeira loja implantada, a gente começou uma expansão muito em linha com o que foi acontecendo, a expansão no shopping. Você fez, obviamente, a sua primeira loja para testar o modelo, para tirar os erros, ou foi direto para a franquia? Primeira loja já nasceu como uma franquia, e sabe por quê? Mas era da família ou era de uma pessoa estranha? Era uma pessoa que não era estranha, porque o sogro dela tinha sido um dos primeiros clientes do meu pai no Brás, aqui em São Paulo. Quer dizer que teu pai tinha uma operação no Brás de venda? A fábrica nasceu no Brás. Ah, tá. E um dos primeiros clientes dele era lá, vizinho dele, e a nora dele que estava tocando essa loja, multimarcas no Brás, e era uma das minhas clientes chatas, que eu falo. Eu tinha uma cliente na 25 de março, ela no Brás, mais uma outra que eu sempre ia, quando eu comecei a história de reposicionamento da marca,
eu sempre ia para ouvir críticas mesmo. Sabe quando você vai para apanhar mesmo? E ela era uma cliente muito, muito crítica. E aí, na hora de que a gente decide entrar no varejo, quem que eu vou convidar? Vou convidar aquela cliente que passa a mão, fala, não, tá tudo bem? Não, vou convidar aquela que... Se eu conquistar essa daqui, as outras vão ficar muito mais fácil, né? Porque Exatamente. o modelo testado por ela vai ser validado. E sabe um outro motivo? E olha o que ela está falando. Ela está falando de validação. É validando que se aprende, é testando. Então ela foi testar primeiro o modelo com alguém que ela disse assim, não, se ela for aprovar, se essa minha cliente conseguir fazer a loja e der tudo bem, e essa validação foi até talvez mais importante que você tivesse tido a sua própria loja, não? Exatamente. E outra coisa, João, ela construiu junto, né? Tem a questão da validação, tem a coisa de construir junto, que é diferente. E tem uma outra coisa, é que a gente tinha muito forte essa cultura B2B, business to business, né? De vender de um negócio para outro negócio. Então, se eu entrasse direto no varejo, eu não tinha esse know-how. E ela tinha. Então, foi muito importante para a gente aprender junto, construir junto e ter uma rede de sucesso. E qual foi o tempo que durou para que você começasse a vender mais pelas franquias em relação ao que você vendia direto? Assim, demorou que 1 ano, 6 meses ou já foi? Demorou muitos anos. Muito tempo. Demorou uns 10 anos, pelo menos. Putz, 10 anos para ter mais venda em um canal do que no outro? Mas a gente sempre foi muito cauteloso. Isso custou pra gente bastante, mas Vocês chegaram ao ponto de ficar numa situação financeira difícil? Chegamos. E vou te contar, antes disso, uma situação financeira complicada foi quando a gente decidiu mudar a fábrica para o Ceará. Certo. A gente podia ter, foi mais um momento de pivotagem, né? Porque a gente poderia ter continuado com a fábrica aqui em São Paulo, que continuou por um período de transição, mas o meu pai estava enxergando lá longe, bem na época que a gente entrou, que em São Paulo ia faltar mão de obra, e realmente faltava. Confecção precisa de mão de obra intensiva, precisa de um ser humano atrás de cada máquina de costura. E em São Paulo, as pessoas queriam trabalhar em telemarketing, vendedora de shopping, ninguém mais queria ser costureira. E ele estava enxergando isso, ele começou uma pesquisa pelo Brasil, do estado que iria oferecer as melhores condições. Ele encontrou isso no Ceará. Agora mudar... E tá lá até hoje? Tá lá até hoje, na cidade de Maranguape, terra do Chico Anísio. Tá. E essa transição foi muito difícil, foi muito complicada, muito mais complicada do que a gente poderia ter imaginado. Então essa pivotada custou muito. Custou muito Inclusive caro. tempo de vocês irem para lá. Você já estava na operação? Já. E vocês que foram para lá montar? Meu pai que ia muito. E sua mãe nisso, hein? Minha mãe sempre trabalhou com meu pai, mas numa outra parte de outros negócios que tinha, mais ligados ao imobiliário. Daqui a pouco a gente fala dela, isso é um capítulo à parte. Isso. Porque eu tô lendo aqui que vocês, 70% dos cargos hoje da Hope são mulheres, né? Exatamente. E vocês comandaram isso, né? Na verdade, sempre foi. O meu pai era um homem que empreendeu num negócio muito feminino. A Hope era uma marca de moda íntima feminina. Até um ano atrás. Ah, sim, é verdade, eu não sabia. Foi no ano passado que a gente lançou as cuecas. Eu ganhei um kit de Hope de cuecas. Sim. E aí, então eu não sabia que era recente, eu achei muito recente, muito recente. Que bom que você usa e que dá feedbacks positivos. Não, eu uso, eu só não posso fazer o que o Felipe Tito faz, porque eu não tenho o shape dele, mas eu gosto muito. Eu disse assim, como é que eu vou agradecer a Sandra publicamente? Não dá, porque como é que eu vou mostrar isso, né? Mostrar as intimidades. Mas é uma marca feminina, então um homem que empreende com um negócio totalmente feminino. Mão de obra de confecção também é genuinamente feminina, né? Porque historicamente são mulheres que atuam mais na costura. E vendedora de loja de lingerie também são mulheres, né? É muito estranho você ter um homem vendendo lingerie. A gente já testou esse modelo, e vocês tinham não venda, funcionou. Essas lojas têm também a venda da consultora também? A consultora de venda direta? Não. Não? Não, a gente teve que optar. Era ou um caminho ou outro. Então você não tem vendedor B2B também? Não, hoje não, né? Você não tem vendedor B2B de tirar pedido? Tenho, porque o canal Multimarcas continua sendo um canal muito relevante para a gente. Tá. Inclusive, a gente aprendeu a fazer varejo com as franquias e a gente usa esse know-how para oferecer para os multimarcas que têm pouco acesso à informação. Então, aquela pequena loja no interior do estado... Ela não tem acesso à NRF, que é a maior feira de varejo do mundo, não tem acesso a técnicas de visual merchandising. Ou não tem a condição de ter uma franquia, por exemplo. Ou não tem a condição de ter uma franquia, por enquanto, porque a gente está criando um modelo mais econômico. Mas, eu acredito nessas variações das franquias, sabe? Eu acredito muito nisso. Acho que se a gente é a dona da master franqueada, a gente pode criar
momentos, elementos e situações para que dá mais acesso, né? Para pequenos Ser mais empreendedores, acessível para pequenos para lugares empreendedores, de micro, menor potencial exato. de Eu consumo, acredito sim. nisso. Você também acredita nisso? Muito, muito. E o Brasil é muito grande, muito diverso. Tem Diverso. muita oportunidade aqui. Então, a gente realmente olha muito para isso. Voltando lá para Fortaleza, quando o seu pai montou a fábrica, que foi um momento difícil financeiro, que eu te interrompi, trouxe para as mulheres. Voltando para lá, assim, qual foi o desafio? Contratação de costureiras? O desafio de linha de crédito? O desafio de quê? Então, mudar uma indústria de estado, de lugar, é muito complexo. Mudar lá para o Nordeste, até o nome da empresa mudou, de Hope Indústria e Comércio para Hope do Nordeste. Meu pai falava assim, agora a nossa esperança vai vir do Nordeste. Mas foi muito mais complexo do que ele poderia ter imaginado. A gente trabalha com estoque de pronta entrega, são milhões de peças no estoque, porque o varejista de moda íntima é moda, mas é uma moda mais linear, mais contínua, mais perene. 80% da minha coleção são de produtos que não saem de linha para entrar os novos. E aí, para mudar esse estoque, mudar as máquinas, não é só a carreta pegar e levar 2, 3 semanas e chegar lá. Você precisa instalar. Quando a gente chegou lá, instalou tudo, o sistema não funcionava. Quando veio a pandemia agora, e a gente ficou meses com faturamento zero, falei, putz, eu já vivi isso lá no passado. Já vi isso acontecendo. Lá em 99. E aí você enfrentou. Quando a gente passa por isso, a gente enfrenta com outro olhar, não é? Exatamente. Eu sabia que a passagem ia resolver e isso dá força, né? Então, depois que você... E aí seu pai foi lá para dentro, passou um tempão lá no Ceará, reestruturando a fábrica, montando, e começou a produzir e voltou à condição que tinha, no sentido de vendas. Isso, a gente perdeu muita venda. Como na época a gente ainda não tinha rede própria de varejo, a gente vendia para multimarcas e lojas de departamento. Se eu não entregasse, o meu concorrente entregava. Então eu perdi muito share, muito mercado nesse período. E não foi uma recuperação fácil também, né? Porque eu me mostro obsoleta. Se o meu cliente consegue suprir as necessidades da sua loja sem a minha marca, eu preciso conquistar ele de volta. Então foi um período bem complexo. Meu pai tinha alguns traumas do passado também, que ele não deixava a gente se alavancar, pegar empréstimo. Ele já teve muito problema com a agiota, com bancos, então ele não queria isso para as filhas. Já tinha passado por uma dificuldade, ficou traumatizado e não queria que as filhas passassem por isso. Então ele deu um all-in, assim, ele investiu tudo que ele tinha. As outras coisas, saiu vendendo coisas, mas ele não foi para banco buscar ajuda. Não. Foi um momento complicado, mas eu conto isso porque... Você fala assim, por exemplo, você tinha uma casa A, teve que ir para uma casa B, você tinha um padrão A, teve que ir para o B, é isso? Não chegou nesse ponto. Ele não chegou a mexer no ambiente familiar? Não, mas ele pegou tudo que ele tinha acumulado nos 35 anos de trabalho dele e investiu na companhia. Ele acreditou que era possível, que ia passar por isso. E eu gosto de contar isso, João, porque tem muito pequeno empresário que está vendo a gente aqui e eles olhando para trás, pode ser, quando você vê a Hope hoje, você pode, uma trajetória de sucesso, né? Não imagina os perrengues que a gente já passou, né? E tudo bem que não teve que baixar padrão, mas é um momento de muita coragem, de pivotagem, de você quando acreditar. Eu pivotei algumas vezes na vida, eu tive que baixar padrão. Então, teu pai é um vitorioso que não precisou fazer isso. Né? Então, e vocês são mais vitoriosos porque ainda assim são empreendedoras, não se acomodaram, não ficaram no berço esplêndido, né, de berço de ouro. Foram lá e foram fazer, foram assumir, foram tocar o negócio. Então, realmente, isso é muito bacana de ver que você... Acho que está no DNA do seu pai, né, no exemplo que ele dava. Sim, é o exemplo. É muito pelo exemplo. É muito do exemplo. E é muito dos valores, da cultura, né, não só da família, mas também da companhia. A gente vê hoje que tudo que a gente faz, assim, a gente não consegue fugir muito, porque tudo volta... A gente fala que a Hope tem a mulher como inspiração e a inovação como essência dos nossos negócios. Meu pai sempre foi um cara muito inovador, de não se acomodar, de sair da zona de conforto. Então isso não tinha como continuar sem esse espírito inovador. Né? Sandra, a pandemia chegou, 2020, foi um ano bastante complicado, né? Muitas empresas fecharam, vocês também fecharam lojas, bastante lojas, né? Todas as lojas, 200 lojas mais ou menos? Na época tinha 200. 200 lojas. E teu pai faleceu nesse ano, né? Foi um período muito difícil pra gente. Muito difícil, então vocês tiveram que pegar a rédea da situação e segurar o boi, né, no braço. Como foi isso? Como é que foi passar por isso e como é que vocês superaram esse momento? Então, João, foi um momento muito doloroso pra gente, porque a gente estava enfrentando o luto. Quando chegou a pandemia, tinha acabado de perder meu pai. Meu pai faleceu em janeiro, a pandemia começou em março.
E realmente foi ele faleceu assim inesperadamente. Ele tinha problema de coração, tal, mas foi repentino. A gente acha que nossos pais são eternos, né? E são mesmo, Sim. né? Talvez ele não está aqui fisicamente, mas com certeza ele vive em mim, ele está participando de tudo que está acontecendo. Mas foi um período muito doloroso para a gente. A gente estava vivendo luto quando de repente vem a pandemia. E eu vejo que eu preciso assumir a frente, assumir um protagonismo que antes era dele, mostrar que a gente estava aqui, que a gente iria suportar no sentido de apoiar mesmo e de dar suporte, principalmente os nossos franqueados, os nossos clientes lojistas, porque eu sabia que a gente ia passar por isso, que a gente iria sair mais forte, só que eles precisavam sentir esse meu apoio. Isso de vocês também, né? Isso. Então foi a primeira vez que eu até me superei gravando vídeos, e eu nunca tinha até então gravado um vídeo selfie, assim, então foi ali que você também começou a compartilhar. Foi a minha pivotada pessoal. A sua pessoal também. Exatamente, porque eu sempre fui uma pessoa bem tímida, reservada, e nesse momento eu me vi assim, não, eu preciso mostrar o rosto que está atrás dos negócios, né? Então, comecei fazendo lives. Olha que lição, né? Mostrar a cara. Muitas vezes você fica por trás, isso não é para mim, isso não é para mim. E olha o efeito que fez a Sandra aparecer e se dedicar à marca. E a marca hoje é a cara dela. Né? Ela é um pouco o rosto da Hope em todos os sentidos. Isso conecta as pessoas, João, porque eu, com todas as minhas fragilidades, minhas vulnerabilidades... Você fala sobre isso, inclusive. Falo, porque é uma superação pessoal minha, mas eu vejo que é isso que conecta as pessoas. A verdade conecta, né? Eu posso contratar a Gisele Bündchen, assim como eu contratei para ser a garota propaganda da minha marca, mas... As pessoas querem saber quem está por trás dos negócios, daquele produto, daquela marca que ela consome, né? E você sabe que, por mais que não seja mais ele, mas quem está por trás do celular que você usa tem um gênio visionário, Steve Jobs, né? Com todas as loucuras dele. Mas você sabe que tem um rosto por trás. Você sabe que a geladeira da tua casa tem a Luísa Trajano por trás de alguma maneira, né? Mas é isso que conecta as pessoas. As pessoas não querem se conectar com corporações, com CNPJs, querem se conectar com pessoas. E eu acho que esse momento foi uma pivotada que eu dei na minha vida e que me trouxe para um outro patamar, um patamar que inclusive me possibilitou a aquisição de outros negócios, me reinventar como pessoa, como mulher, e me trouxe muitas outras oportunidades. Então, quais foram, isso na sua pivotada pessoal, eu entendi, e no negócio, como é que vocês conseguiram vender, como é que vocês conseguiram superar esse momento? Porque ele foi um momento de 2 anos, mais ou menos, 1 ano, a pandemia, né? Então, como é que você superou isso? A gente estava, graças a Deus, com caixa muito confortável na época, então a gente conseguiu suportar, financiar os nossos franqueados e lojistas que precisavam de apoio nesse momento. E, assim, não só dando crédito, mas também no suporte emocional. Isso que eu falo, quando eu fui para frente das câmeras, a gente fazia lives semanais com eles, mostrando as estratégias, mostrando o que estava acontecendo, tanto dentro quanto fora, sabe? Mas para ajudar a vender, você criou um canal de e-commerce? Você criou alguma coisa? Ou já tinha? Como é que é? Já tinha. A gente entrou no varejo, foi a primeira marca de lingerie a se lançar no varejo, lá em 2005. Certo. Isso foi em dezembro de 2005. Em março de 2006, eu lancei o que foi o primeiro e-commerce de moda do Brasil. Tá, mas venda direto da fábrica. Direto da fábrica. Tá. Mas era um momento que ainda não tinha nem tecnologia para isso, tá? Porque existiam sistemas desses prontos, mas não cabiam os SKUs, porque moda você tem um produto em várias cores e vários tamanhos. Então, foi um super desafio, mas a gente conseguiu colocar uma engenhoca no ar, mas era um momento que as pessoas nem tinham coragem de colocar o cartão de crédito na internet. 2016. Você lembra disso? 2006. 2006. Uau. Então, a gente foi bem... Só que aí, quando vem a digitalização, a gente já está preparado. Assim, você ser pioneiro, você vai quebrar a cara mais rápido, mas também quando isso vira mainstream, assim, você já tem essa vantagem competitiva de já estar lá. Então, em 2020, na pandemia, você praticamente direcionou tudo para o e-commerce. Eu tinha um e-commerce super consolidado. Não direcionei para o e-commerce porque eu tinha uma rede de 200 Não, claro, lojas. mas direcionou para o e-commerce com eles, né? Com eles. A gente já fala de omnicanalidade desde o lançamento do e-commerce, quando nem existia esse termo ainda. Mas quando você falou aqui para mim na nossa conversa, você não sei o que é do NRF. E eu fui muitos anos para o NRF, e se você frequentava o NRF, você já estava à frente de muita gente aqui no Brasil no sentido de varejo.
Mas antes de frequentar a NRF, a gente já falava, não da palavra omnicanalidade, mas desse conceito de você fazer uma venda digital e entregar pela loja ou vice-versa. Ou em qualquer lugar, né? Exatamente. E aí você usou os seus canais, suas lojas, suas franquias para... Um hub de distribuição para fazer essa última E você milha. remunerava? E remunerava eles. Muito bom. E, assim, no dia seguinte, também a gente colocou o WhatsApp de todas as lojas no site, porque as pessoas vivem em comunidades, né? E às vezes você quer comprar daquela tua loja, você quer apoiar aquele pequeno empreendedor local, né? Então você está lá numa cidade interior, tem uma franquia que você está acostumado, por que eu vou comprar do site? Então a gente colocou o WhatsApp de todas as lojas no site. Que legal. E você canalizava algumas coisas, alguns atendimentos direto para as lojas daquela cidade, do CEP dele. Olha que sacada legal, você que tem uma pequena indústria, você que está com problema aí de conflito com seus parceiros, clientes, varejo, por que não você remunerar ou comissionar ou qualquer coisa de qualquer venda feita no seu site via CEP? Quem é que cuida daquele CEP? Então você comunica e remunera, se for o caso, seja ele entregando, seja ele faturando, seja ele do jeito que for, não é não? É isso aí. E no nosso caso é bem complexo, porque a gente tem mais ou menos 5.000 SKUs. 5.000 produtos que vocês... SKU, gente, uma cueca é um SKU, é isso? Não. Uma cueca na cor preta, tamanho M, é um SKU. Eita! Tamanho G é outro. É maior do que eu pensava. É mais do que eu imaginava. Quantos produtos são? Quanto, entre cueca e outras pijama, quantos são? Sim, esquece o SKU, mas... Uns 400 produtos. 400 produtos, tá. E aí, como é muito complexo gerir tudo isso, é muito complexo estocar tudo isso. Então, nem todos os franqueados têm estoque de todos os produtos. Então, fechar um carrinho de compras numa loja só local, pode ser uma operação mais complexa do que a gente imagina. Então, tem uma série tem uma inteligência por trás, né, para poder fazer com que isso aconteça. E hoje... E aconteceu, gerou resultado. Quando reabriram, eles não tiveram problemas nessa reabertura. Você perdeu lojas? A gente quebrou um galho. Não, graças a Deus não perdi lojas, mas a gente quebrou um galho, porque é muito raro você conseguir fechar um carrinho numa mesma loja. Tá. Precisa do estoque da fábrica para poder complementar. Na época que estava tudo fechado, a gente deu um jeito, mas hoje o e-commerce voltou a ser um canal importante e que divide a venda com o lojista. Então hoje os canais da Hope o e-commerce e a franquia. E multimarcas. E multimarcas, certo, e multimarcas. Não tem grandes magazines, então multimarcas e franquia. A gente lançou uma outra marca para os magazines e também para multimarcas, que chama Bonjour Lingerie. Bonjour. É uma marca que nasceu para entrar nesse canal que a gente deixou abandonado, né, por um certo período. Mas ela compete o quê? Qual é a diferença? Preço, qualidade? O que ela que é? É a mesma qualidade, é a mesma persona, é um pouco mais acessível. Acessível, tá. E tem uma coleção diferenciada. Então acessível. Você é um produto mais em conta. É uma coleção também que não compete com a coleção da Hope. Porque quem está assistindo fica perguntando, né? Por que ela criaria uma outra marca, né? Por quê? Porque a gente enxerga que existe um canal relevante que não necessariamente tem condições de ter uma franquia da Hope. Tá. E a gente queria oferecer... A gente acredita que a gente tem um know-how, uma expertise em desenvolver produtos, em fornecer conceitos de marcas mesmo, que a gente não pode privilegiar um canal. A gente tem que estar onde a consumidora estiver. Então, por isso que a gente lançou essa outra marca. Agora, tem uma outra marca no grupo, que é a Hope Resort, que nasceu em 2017 da nossa vontade de extravasar a moda íntima, né? Porque a moda íntima, a gente está vendo, a gente sabe que a gente usa, mas ninguém está vendo, né? A gente veste para nós mesmos. Mas a gente queria entrar numa moda casual. Aí a gente começou uma pesquisa, na verdade desde 2015, para ver onde que a gente iria investir, onde que a gente poderia atuar também. E aí a gente chegou à conclusão de que a moda fitness iria acontecer um grande momento, porque já estava começando a tendência de wellness muito forte, né? Essa coisa, as pessoas se voltarem para bem-estar. E realmente aconteceu. E aí a gente já estava preparado com uma coleção. E aí você está preparado, então, para outras marcas. Então você criou outros modelos e outras marcas para fitness, para outras coisas. A gente tinha uma coleção de moda praia, que a gente vendia dentro da Hope Lingerie. Certo, então você fez uma nova marca para praia.
Aí isso? eu fiz Só para uma ver se eu outra entendi. marca, chama Hope Resort, que a gente tira... Resort. É uma outra bandeira, uma outra Tá. loja, né? Às vezes no mesmo shopping, aliás, Tá. a ideia é que seja, Mas seja aí no mesmo do mesmo shopping. franqueado ou de outro? Pode ser do mesmo, Tá. pode ser de outro, mas no outro segmento. Então, eu tiro a moda praia de dentro da loja do underwear, porque ela não é Certo. underwear, e lanço a moda fitness e coloco tudo dentro dessa bandeira Então, Hope fitness Resort. e praia. Isso. Fitness e praia numa bandeira só, lingerie numa outra bandeira e uma nova marca chamada Bonjour para outro É a loja de departamento e departamento de multimarcas. Você falou aí que muitas vezes a gente usa um pijama e não aparece, né? Porque está em casa e tal. E na pandemia, minha filha, Maria, ela criou uma marca de pijamas. É mesmo? Foi, chama Catch. Empoderando você, gata você, sei lá o que é Catch, gata. Legal. Ela com 16, 17 anos. Ó, empreendedora, hein? E com as amigas e fizeram esse pijama que você poderia sair na rua de pijama. Aí eu disse assim, cara, você vai pra rua de pijama? Então ela criou um pijama tipo moletom, sabe essas coisas invocadas. É um loungewear, né, que a gente fala, que é uma roupa pra ficar confortável em casa ou na rua. Ou na rua, super confortável, e deu super certo, vendia só por e-commerce, terceirizava, e tinha uma designer que fazia, mas aquilo foi uma baita experiência para ela, e hoje está adormecida, né, porque ela tá na faculdade, está fazendo outras coisas, meio influenciadora, sei lá o quê, mas ali foi uma escola para ela, e justamente nesse modelo de pijama, e que você falou assim, me lembrei, poxa, mas realmente... Existe, a pandemia... Ela queria mostrar que estava de pijama ou estava de underwear, sei lá, mas não pode mostrar, né? Então, aquilo podia. É uma tendência que... A pandemia, ela acelerou algumas tendências que já vinham acontecendo há muito tempo. A digitalização é uma delas, mas também essa questão do conforto, né? E de você usar a moda casual, uma moda que você se sinta confortável nas ruas. Então, essa é uma tendência importante. Ela soube aproveitar essa tendência e empreendeu com isso. Muito legal. Ela viu também a necessidade e a dor das amigas, né? Dela e das amigas. Então, foi baseado nisso. Porque empreender, cara, é resolver problema, né? Dor. Se você enxerga a dor de alguém, você ganha dinheiro resolvendo o problema do outro, né? É isso aí. Então, ela entendeu e fez, e deu certo, e foi bem legal. A Hope Resort também tem uma proposta... Aí, Maria, a Sandra quer comprar a tua marca. Né? Vamos lá, vamos trazer ela para dentro da Hope. Mas a Hope Resort, essa tendência de wellness que a gente vinha acontecendo, acompanhou junto uma outra tendência que chama athleisure, que é a união do athletic com lazer, né? Essas duas palavras juntas formam essa tendência que justamente é essa de usar uma roupa mais confortável, mais elástica, que você consiga viver o seu dia, mas também praticar alguma atividade física. Bom, eu tô vendo aqui que vocês também, além disso, vocês têm uma pegada ESG, uma pegada ESG, uma pegada sustentável, né? E como é que é a implantação disso dentro da fábrica? Como é que vocês se relacionam com isso e qual é essa pauta, essa agenda? Porque muito se fala de ESG e tal, mas é mais marketing, né? Eu vejo que muita coisa. E com vocês, além da exposição de ser uma marca sustentável, o que efetivamente vocês estão fazendo lá dentro para isso? Olha, João, eu tenho horror ao greenwashing, né, que se fala. E a indústria têxtil é uma indústria muito poluente. É a segunda indústria mais poluente que existe, só perde para o petróleo. E a moda íntima tem uma responsabilidade a mais. Por quê? Principalmente mulheres não doam suas lingeries usadas. Mulher não doa calcinha, por exemplo. A sutiã, tem algumas até que pode ser que doam, mas cueca pode ser até que doam. Mas calcinha, a mulher acha que não é higiênico, que pode transmitir doenças, enfim, tem uma barreira cultural importante também, e elas acabam parando no lixão. A Hope tem como principal fator de sustentabilidade a durabilidade. É o oposto do fast fashion. É aquela peça que você vai enjoar de tanto usar e ela vai estar lá intacta. Né? Você vai ter dó de jogar lá fora. Só que mesmo assim, as pessoas passam por momentos de vida diferentes, engorda, emagrece, tem bebê, não tem. Então, são momentos de vida. E para evitar que essas peças vão parar nos aterros sanitários, a gente fez algumas ações. Uma delas é que, bom, primeiro que a gente usa 50% de tudo que a gente produz e vende é feito com tecido biodegradável. Quando ele for parar nos aterros, vai se decompor em até 3 anos. Tá. Ao invés dos 50 anos ou até 200 anos que pode demorar, dependendo da matéria-prima. E um outro projeto que me dá muito orgulho, mas pouca gente conhece, fala para sua filha e para todas as mulheres da tua família, que ela não precisa jogar fora suas calcinhas. Ela pode doar.
Porque a gente viu numa pesquisa que a principal necessidade de moradores de rua é, em primeiro lugar, água e, em segundo lugar, roupas íntimas. E isso é muito sério. E quando a gente consultou biólogos, médicos, especialistas, a gente viu que, se lavadas em lavanderia industrial, as peças íntimas podem sim ser reutilizadas, que não corre nenhum risco de transmitir nenhum tipo de doença, micro-organismo, nada disso. Aí a gente falou, por que não aproveitar a nossa rede de lojas como um hub para receber, higienizar e distribuir para a população carente local. Que legal. E eu fui fazer uma dessas entregas aqui em São Paulo. Tem uma ONG que chama Entrega por SP. Tá. E é uma carreata, né? E dentro de cada carro, bom, se escreve o que está lá. Então tem o carro que vai água, o carro que vai cobertor, o carro tem o que carro vai... da lingerie. Aí tem o carro da roupa feminina. Então no meu carro estava escrito roupas femininas. Tá. E aí a gente chega nos locais, vem multidão de gente, né? Para o carro que quer. E aí veio uma multidão, obviamente, no meu carro, de mulheres. A primeira pergunta que elas fazem quando eu abro o porta-malas, e aí são vários sacos, assim, de roupas e tal, e um deles era só de calcinhas agora e de sutiãs. Elas me fazem, tem calcinha? Por quê? Porque elas não têm acesso à água. Então, elas não têm como lavar para secar, para reutilizar. Então, elas usam até acabar. E aí, sim, vai parar nos aterros. Mas quando eu vi essa necessidade, assim, senti na pele... E elas recebiam? Elas pegavam? Aí parecia, assim... Sim, que legal. Pegando, que assim... Massa. E eu vi como isso é importante. Aí tinha um saco lá de sutiãs. Aí você fala, sutiã é supérfluo. Mas não, tinha uma senhora que me falou assim, ai, tem sutiã do meu tamanho? Porque ela tinha realmente o seio grande e ela tinha muita dor nas costas. Então, olha só, uma questão de saúde, de bem-estar. Tudo que a gente vende para a nossa cliente, por que não doar? Ainda mais se é uma coisa que a gente queria parar no lixo, né? E tinha uma outra que estava com uma filhinha no colo, era a quinta filha. Ela tem outros 5 filhos, tem outros 4 filhos. Ela me deu para segurar e pegou calcinha. Aí no sutiã, ela falou, sutiã não preciso não, porque eu tenho pouco seio. Ela até baixou assim a blusa para me mostrar. Aí ela começou a olhar os sutiãs. Aí ela encontrou um sutiã com aquele enchimento, assim, para valorizar. Aí falou, mas com esse aqui eu vou ficar poderosa. Aí imagina se ela não se empodera e não sai daquela situação de rua, porque a moda íntima tem esse papel, sabe, João? É a nossa verdade, a gente não veste para o outro, nós vestimos para nós mesmos. E é aquele instrumento de autoestima, de empoderamento mesmo, que vai fazer com que a gente mude até a nossa postura, nosso jeito de encarar a vida, de enfrentar o nosso dia a dia. Então, tudo que a gente oferece para a nossa cliente, oferecer para uma população carente, é realizador. Mas voltando para o tema ESG... Assim, não, mas isso é sustentabilidade. Também. Isso é total, isso é social, é tudo, né? É social. Eu acredito, esse é o tipo de iniciativa que tem para mim, esse selo. Né? Tem para mim esse selo, ou seja, o biodegradável tem esse selo, isso tem esse selo. A gente tem várias, toda a nossa energia na nossa fábrica, ela é de fontes renováveis. Pois é. Tem uma série de iniciativas e principalmente sociais também. E vocês têm ganho prêmio por isso? Não buscamos. Não buscam, ninguém precisa, né? De alguma forma. Vocês estão fazendo para vocês e para os clientes de vocês. É parte de quem a gente é. É a essência, né? É a essência. Essência. E em relação à essência, em relação a essa questão de, por exemplo, vocês fizeram a e-commerce em 2006, logo um dos pioneiros no e-commerce. Como é que é a inovação para vocês? Vocês têm um departamento disso? Como é que vocês investem? Adorei essa pergunta, porque eu costumo falar que tudo que é intrínseco ao seu negócio não precisa de uma diretoria para isso. Não precisa ser forçado. Sustentabilidade, eu não tenho uma diretoria de sustentabilidade. Isso permeia todas as áreas da minha companhia. Todas as áreas precisam ter essa visão, né? Assim como a inovação também. Também é algo que está intrínseco a tudo que a gente faz. Então, inovação está em cada etapa de tudo que a gente faz. Está em todos os departamentos, em todas as áreas da companhia. E a gente fala realmente, inovação é a essência dos nossos negócios. A gente não saberia operar, a gente não saberia viver sem inovação. A gente inova nos produtos, na comunicação, nos canais de distribuição. Na confecção, nos processos produtivos. Inovação está em tudo. Muito bom. Então a dica que você dá para quem quer inovar não precisa de uma área, não precisa de grandes investimentos, é você focar em fazer o quê? A mesma coisa de forma diferente? Eu acho que inovar é você questionar, né? Por que isso tem que ser feito desse jeito? Como eu posso fazer diferente para melhorar,
seja o processo produtivo, seja a questão da sustentabilidade, qualquer área, né? A Hope tem grandes cases de inovação em comunicação. O meu pai fez o primeiro merchandising numa novela no Brasil. Ele já gostava de publicidade? Ele era um vendedor nato e gostava muito, era de um investir marqueteiro. nisso. Ele gostava, é um marqueteiro, gostava de investir nisso. E ele falava que marketing é investimento, Tá. né? Não é gasto, né? Com publicidade, era um Não, investimento. mas lá atrás ele já falava isso, né? Lá Hoje atrás. é óbvio, né? Mas... E até te trouxe o livro Opa, dele. bora. Eu sei que, bom, você é empreendedor e que fala com tantos empreendedores, são histórias Homem de sucesso. Esperança, Nissim Ara. Of... O Homem de Esperança, Man of Hope. Olha aqui, ó, Nissim Ara. A gente fez esse livro, Homem a gente visionário. queria... É uma história muito diferente. Olha aqui, dá um close aqui, por favor. Aí, história do fundador da Hope e sua trajetória inovadora. Muito bom. É uma história muito inusitada, assim, que você não pode imaginar, ela não é uma história comum. Imagina, um imigrante, passou por guerra, passou por tanta coisa, né, por perseguições e tal, e ele enxergou no Brasil, essa questão da brasilidade é um outro valor importante nosso, que também a gente não tem diretoria para isso. Ele decidiu montar a sua esperança aqui, né, decidiu empreender aqui, ele se apaixonou pelo Brasil. O livro é todo sobre isso, né? Conta a trajetória dele, e é uma trajetória realmente muito, muito inspiradora. Contado pela Raquel, que é sua mãe. Minha mãe. Pela Karen, que é a sua irmã mais velha. Por você, Sandra, e pela Daniela. Qual a idade da Daniela? Ela tem um ano a menos que eu, 47. Tá. Então, olha o que ele fala aqui. Todo obstáculo é para o nosso bem. Assim, cada capítulo é narrado por uma de nós. Tá. E a gente pedia para ele escrever a história dele. Grande o livro, hein? Muito. Não, com vários fatos relevantes, muitas fotos para tentar ilustrar um pouco do que é essa trajetória. Certo. E é um pedido importante que a gente fazia. São 10 netos, né, na terceira geração. E você tem quantos? Eu tenho 3. 3. Minha outra irmã, a Karen, tem 4. A idade deles? Os meus têm 25, 23 e 18. 25, 23 e 18, tá. Todos trabalham... Já tem a terceira geração na fábrica, não? Não. A gente colocou algumas regras de sucessão, então eles têm que fazer experiências fora antes de entrar. Estão todos com experiências particulares, empreendendo, ou com experiências em outras empresas? Ou no mercado. Ou no mercado, muito bem. Olha, que lição, né? Não precisa trabalhar dentro da empresa. Precisa aprender primeiro. Exatamente. Mas você passou por uma experiência nessa sua fase de empreendedora popular, digamos assim. Você passou pelo Shark Tank, né? Você viu o sonho de muitos empreendedores ali sendo mostrados ao longo de uma temporada. E 2 perguntas, né? Qual é a lição que você tira do Shark Tank, assim? O que você aprendeu ali? E que negócios você fez ou que você faz hoje fora do mundo, assim, negócio investimentos, negócio outro tipo de empresa, fora da Hope, ou você concentra tudo na Hope? Primeiro, eu queria te contar a minha motivação de entrar no Shark Tank. Eu sou uma entusiasta do empreendedorismo. Eu acredito de verdade que é a iniciativa individual que transforma o mundo, não só a realidade do próprio empreendedor, mas também da sua família e de toda a sua comunidade aí, de quem consegue impactar. E o meu pai pensava muito assim. O meu pai, ele ajudava muito outros empreendedores. Ele era muito grato pelas oportunidades que ele teve na vida, pelas pessoas que deram oportunidades para ele. E ele procurava sempre retribuir para a sociedade. Pessoas que ele conhecia, pessoas da família, famílias distantes, e pessoas que ele mal conhecia. E quando ele faleceu em 2020, uma semana depois, me veio o convite de entrar para o Shark Tank, que é um programa que ajuda empreendedores, né? Investe em empreendimentos que estão em estágio inicial. E eu falei, poxa, isso deve ser um sinal dos céus, né? Deve ser que ele está me mandando essa mensagem, então é para eu entrar. Só que aí veio a pandemia, e aí eu precisava ajudar os meus franqueados, e aí não ia conseguir dar conta de tudo, então eu abri mão em 2020, 2021 veio o convite de novo, mas aí veio a segunda onda, aí eu falei, não é o momento, aí 2022 eu aceito o convite e ressignifico aí a minha trajetória empreendedora, podendo atuar então com outros empreendedores. Foi uma experiência assim que eu precisava ter passado, uma experiência incrível que eu tive na minha vida, mas que me gerou algumas descobertas. Uma delas, a principal, é de que
Eu não nasci para ser investidora anjo, por exemplo, porque eu preciso me envolver com cada Você é negócio builder, que eu participo. né? Você não só investe e deixa lá, você quer se envolver, né? Eu não consigo. Uma das empresas que eu investi, logo depois que a gente fez o investimento, ela lançou uma coleção. Como assim? Eu não participei, eu não vi, eu preciso saber o que está acontecendo, né? Então, eu não tenho esse desapego, né? Eu preciso me envolver. Mas eu investi em alguns negócios, desses poucos foram para frente. Tá. Mas são negócios que eu acredito muito e que eu quero participar e ver prosperar. E você, independente do Shark Tank, você... Buscou outros negócios? Não. Eu decidi, depois da experiência do programa e participando desses outros negócios... Essa foi uma lição também. Foi uma lição, mais um aprendizado, que eu deveria concentrar, focar no crescimento da minha empresa. Esse um ano que eu fiquei mais ou menos afastada, né, cuidando de outros negócios, eu acho que eu poderia ter, se eu tivesse focado no meu próprio negócio, eu ia ter alavancado ele, ia ter impulsionado ele muito mais. Então, você sente que você estivesse lá, você já estaria no outro patamar que você gostaria? Acho que a gente fica com essa sensação de que está perdendo oportunidades, né? Então, nessa linha, qual é o sonho, então, grande da Hope? O que vocês querem ser? Qual é o próximo, o que pode ser falado, né? Olha, a gente tem um sonho de crescimento muito grande. Antes de expansão de número de lojas, a gente tem uma preocupação muito forte, genuína, em fazer com que os nossos franqueados tenham resultado. Que os nossos franqueados cresçam com a gente, tenham um same-store sales positivo, que é a venda das mesmas lojas comparadas ao mesmo período do ano passado. A gente fica em cima disso, assim, os números quase o tempo que todo, obcecadamente. Né? Porque nada melhor do que você ter os próprios falando bem e satisfeitos e ganhando dinheiro também, né? Até porque é o boca a boca, né? Eles satisfeitos... Mas hoje, quem quiser abrir uma loja da Hope que estiver assistindo, faz o quê? A gente tem no nosso site lá, seja um franqueado, tem todas as informações. Vocês mesmo têm equipe, a estrutura, temos ou vocês terceirizam isso? Temos uma equipe própria, isso? Uma equipe própria, super dedicada, super comprometida e bem focada em fazer esse negócio acontecer. Que legal. Então, qual é o sonho grande? O sonho grande é crescimento, é um sonho de crescimento, mas não só um crescimento, por ocupar mercado, e sim para gerar negócios positivos para os brasileiros. Então, você hoje na capacidade da fábrica, você tem condições de dobrar o teu tamanho? Triplicar. Então, você tem capacidade de triplicar o tamanho das entregas, das vendas, das lojas, etc. Eu sou o único fornecedor das minhas franquias, eu tenho esse sourcing próprio, então é uma oportunidade também para garantir margem, garantir rentabilidade para o meu franqueado. E a fábrica hoje é um valor importante nosso próprio, né? É a nossa gente, eu falo, porque não só é uma comunidade, mas também essa oportunidade de a gente fazer com que outros negócios prosperem. E a gente, você me perguntou da pandemia, né? E o meu pai faleceu em janeiro de 2020, no meio da construção de um novo prédio industrial, lá dentro da nossa fábrica, no Ceará. E aí veio a pandemia, quando todo mundo começou a pensar, não, tira esse investimento daqui, para de investir e tal. A gente pensou e falou, não, esse é o sonho grande dele, vamos fazer porque essa crise vai passar, e aí quando passar a gente vai estar preparado para expandir, e é o que está acontecendo. É o que está acontecendo hoje, preparados para crescer muito mais, não é? É isso aí. Deixa eu te falar uma coisa, eu tenho alguns livros, tenho 9 livros publicados, lancei agora o 10º, que é voltado para famílias. Esse livro aqui é o Inevitável, é um livro que um empresário, pequeno empresário, precisa entender como subir o nível de consciência para empreender. Esse livro é seu. Muito você obrigada. já empreende, já é uma grande empreendedora, mas todos nós, e você mostrou aqui que você construiu camadas e plataformas diferentes para de fazer diferente a mesma coisa, né? Então esse livro ensina os empresários a um pouco isso. E esse livro, seus moleques já estão se virados, né? Já estão grandes, mas quem é o Se Vira Moleque, que é um livro, é um livro que eu falo dos meus 3 filhos, 24, 22 e 19, que eu conto a história de como eu criei um ambiente empreendedor dentro de casa, como seu pai fez com vocês. Né? E eles também tinham conforto, a proteção, mas resolveram empreender na vida. O Davi, o Theo e a Maria. O Theo, o Davi e a Maria. Esse eu queria te dar esse livro, vou fazer uma dedicatória para você e queria te falar disso aqui, que é o Poder da Família, que é um evento, aqui ó, mostra aqui, o Poder da Família, que vai acontecer agora 15 de novembro em São Paulo, que é um evento presencial com várias pessoas que você conhece, nossos amigos. Nossa, que demais. Falando sobre as famílias, né? Falando sobre
tem muita família aí com problema de relacionamento. E família é a base, né, João? Pais e filhos, resgatar casais e tal. Então a gente fez o ano passado, deu super certo. Isso não é para ganhar dinheiro, é o give back, como você bem colocou. E a gente ajuda essas famílias. Esse ano vão ser 2.000 pessoas, mais ou menos. E a gente vai para o palco com as famílias. Demais. A gente vai para o palco, não é só o Joel falando, é o Joel e a Lalas. Não é só o pastor Cláudio Duarte falando, é o pastor Cláudio Duarte. Entendeu? Então cada um vai com a sua esposa e com a sua família para o palco mostrar a realidade, a vida como ela é, e não o que há no Instagram, né, ou nas redes sociais. Então é para transformar a sua família em uma poderosa ferramenta, inclusive, de prosperidade. Então você que tem uma família poderosa e queria muito te receber lá. Então, além de estar fazendo a publicidade para quem está nos assistindo, eu também estou te convidando. Demais, vou adorar ir. Eu tenho 2 filhos que moram fora, mas vou procurar ir com o meu mais velho. Opa, eles estudam fora? Ou moram e trabalham fora? Um já se formou e trabalha fora, e o mais novo acabou de entrar na faculdade fora. Mas fora dos Estados Unidos ou fora... Nos Estados Unidos. Estados Unidos, tá bom. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você queria deixar de recado para a galera, para os empresários que estão nos assistindo? Olha, eu queria, assim, deixar um recado, porque eu acredito muito na figura do empreendedor. Eu, de verdade, acredito que a gente consegue mudar o mundo. E se você tem um pequeno empreendimento, que seja uma padaria, ou seja uma grande indústria, as motivações são as mesmas, né? Eu não precisava ter empreendido na empresa Uma Família, já tinha uma condição mais confortável, mas eu quis fazer a diferença. Quis fazer a diferença não só para mim, para minha família, mas também para a sociedade. E você que tem essa vontade, tenha muita garra, muita determinação, que você vai conseguir fazer. Sonhe grande, comece pequeno. Você vai errar, tem que ter muita resiliência e as coisas vão acontecer. Boa sorte. Muito bom, muito bom. Olha, esse episódio, muitas lições, muitos aprendizados. Dá para vocês tirar bastante insight do que eu conversei aqui com a Sandra, que é uma craque. Siga a Sandra nas redes sociais, Sandra Chayo, né? Sandra Chayo. Em qualquer rede social. Você vai gostar muito de acompanhar a Sandra, ela vai te dar muitos insights bacanas. E eu mesmo acompanho, eu sou seguidor dela já há algum tempo. E já ganhei as minhas cuecas Hope e vou comprar mais. Olha, inclusive. que audiência qualificada, gente. Vou comprar mais, inclusive, porque é muito boa a qualidade, inclusive. E você que está assistindo, obrigado pela sua audiência aqui no SBT News. A gente está em todas as plataformas digitais e também na TV, nos domingos, logo cedo de manhã, e também nas madrugadas, enfim. Esse é o Pivotando, com um propósito, um objetivo claro de te ajudar a melhorar o seu negócio, a sua vida, a sua carreira, ouvindo experiências de pessoas como a Sandra, de negócio como a Hope. E a Hope, todo sucesso do mundo, e que ela triplique o tamanho dela nesses próximos anos. Se Deus quiser. Obrigada, João, pela oportunidade. Foi muito legal estar aqui com você. Valeu. Obrigado e até a próxima semana no Pivotando, aqui no SBT News.